Fala galera, tudo beleza? Tô aqui de volta, professor William Dornella, agora para o nosso último bloco. Agora a gente só precisa resolver questões. Já até fez 3 questõezinhas no bloco anterior, mas ainda tem mais algumas para a gente poder perceber se tudo que a gente falou nos blocos anteriores, eles caem realmente em prova. Se gestão democrática é isso mesmo ou não. Mas antes disso, a gente vai fazer uma revisãozinha no nosso mapa mental aqui, sobre tudo que a gente falou nas aulas anteriores. O ideal é que você sempre faça mapas mentais. Gente, a revisão é essencial para que você possa cada vez estar mais próximo da sua aprovação. Nosso cérebro ele consegue guardar, reter as informações à medida em que a gente, é claro, tem uma fundamentação legal daquilo, mas que a gente também tem uma metodologia ativa de aprendizagem. Isso é muito relevante. Assistir videoaulas muitas vezes é uma metodologia passiva. Quando você faz um mapa mental, você está tirando aquilo da sua cabeça, condensando, colocando aquilo num papel. Então faça mapas mentais, tá bom? Vamos fazer uma aqui, para a gente poder colocar o que a gente falou nos blocos anteriores? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Bom, mapa mental sobre, então, a gestão democrática. Vamos colocar aqui, então, ó, gestão isso, democrática. Vamos, então, colocar algumas características importantes aqui sobre a gestão democrática, que as provas gostam de cobrar. Primeira coisa, vocês vão lembrar que a gestão democrática, nós falamos disso, que ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Para quem, professor? Ela é obrigatória para as escolas públicas. Isso mesmo, ó, é escola pública, então obrigatoriamente tem que seguir a gestão democrática. E que nós temos alguns documentos que vão falar disso, como, por exemplo, a Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Plano Nacional de Educação. Todos esses documentos vão vir falar para a gente sobre a gestão democrática. E a gente, então, vai ter que associá-los por meio de algumas ideias. Bom, a gestão democrática, por exemplo, na Constituição Federal, a gente já tem lá como um princípio lá no artigo 206, beleza? No artigo 206 da Constituição Federal. Professor, e quando a gente vem falar da gestão democrática frente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação? A LDB também fala de gestão democrática. A LDB fala como um princípio, lá no seu artigo 3º, mas ela também fala lá no artigo 14 e no artigo 15 sobre a gestão democrática. As DCNs, professor, também falam da gestão democrática enquanto um princípio, mas também falam que ela é um elemento de operacionalização. Vamos colocar aqui, ó, operacional. Vou colocar operacional, já vai saber o que é. E o Plano Nacional de Educação fala na meta 19. Esses são os documentos que falam da gestão democrática. No entanto, é preciso a gente lembrar que a gestão democrática ela deve ser normatizada. Vamos colocar essa palavra aqui, ó. Quem vai estabelecer as normas da gestão democrática? Quem vai estabelecer as normas vai ser o próprio sistema de ensino. Cada sistema de ensino vai estabelecer a sua própria norma de gestão democrática. A LDB, ela fala isso aqui, ó. A LDB, ela fala disso. Ela fala dessas normas. Muitas provas gostam de perguntar assim: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela normatiza a gestão democrática? Não, ela não normatiza, mas ela diz que o sistema de ensino é quem vai normatizar. Beleza? Então fiquem espertos sobre essa vertente quando a gente vem falar sobre a gestão democrática. O que a gente precisa pensar sobre a gestão democrática, professor? Além dessas considerações aí que são essenciais para que assim a gente possa, então, acertar as questões de prova. Vamos grifar aqui, ó, para você poder lembrar qual que é o tema. Bom, Araújo disse pra gente que a gestão democrática, vou colocar aqui de azul, ele disse pra gente que a gestão democrática, ela tem alguns elementos e que esses elementos, eles são indispensáveis. E quais que são, professor, esses elementos que são indispensáveis? Vamos lá. O primeiro deles, a participação. Gestão democrática, aliás, significa isso, né? Significa participação. Ele diz que a gestão democrática necessariamente precisa do pluralismo. Pluralismo, ou seja, a heterogeneidade.
Gestão democrática precisa de autonomia, liberdade, autonomia, que é a liberdade em todo o processo, e que a gestão democrática ainda precisa da transparência. Essa transparência, ela enseja pra gente o quê, professor? Dentro desses aspectos pensados e pautados aí sobre a transparência. Ela traz pra gente a ideia da publicização, da comunidade participar e entender, ter um feedback sobre aquilo que está acontecendo. Gestão democrática, muitas pessoas pensam que significa eleição. Mas, na verdade, gestão democrática não é eleição. Eleição é um dos mecanismos, ó. A eleição é um dos mecanismos que pode estar ligado à gestão democrática. Mas gestão democrática significa isso aqui, ó. Significa uma efetiva participação. Onde, professor? Uma efetiva participação no processo de tomada de decisão. Uma efetiva participação num processo de tomada de decisão. Vou tomar uma decisão? Então eu tenho que chamar a comunidade para poder tomar a decisão comigo. Isso é gestão democrática. Por isso, eu posso dizer que a gestão democrática... Aqui é o carro de ver, né? Eu posso dizer que a gestão democrática, ela não é neutra, de forma alguma. A gestão democrática, ela não é neutra de jeito nenhum, ó. Não é neutra. Tem mais uma coisa que as provas gostam muito de perguntar sobre a gestão democrática, que eu vou puxar a setinha aqui, ó. Aliás, eu vou grifar aqui, depois eu vou puxar a setinha. Que é quando eu venho falar dessas autonomias aqui. Autonomia significa liberdade, né? E a gestão democrática, ela pressupõe aí algumas autonomias. Vamos colocar 3 setinhas aqui, ó. Quais que são, professor, essas 3 autonomias aí? É o famoso PAF. É o famoso PAF. Vamos colocar aqui, para a gente poder relembrar. É o pedagógico. É o administrativo. E também, professor, o de gestão, vou colocar aqui, ó, o de gestão financeira. Administrativo, pedagógico e também de gestão financeira, que é como a gente vai utilizar os recursos que a escola recebe. A gestão democrática, gente, ela está diretamente associada, e nós falamos disso, para a gente poder relembrar aqui, diretamente associada ao PPP, ao Projeto Político Pedagógico. E é qual que é PPP? Não, é o PPP o M ficou pequeno, né? Ao PPP emancipatório de quem? De Ilma Passos Veiga. Ao Projeto Político Pedagógico de Ilma Passos Veiga. Professor, o que mais que a gente tem ainda sobre... já que a gente está falando de autores, já que a gente falou de Veiga, para a gente poder fechar o nosso mapa mental, o que a gente poderia colocar aqui? A gente poderia colocar que Libânio, ele estabelece que existem outros modelos de gestão, não só o modelo democrático. Ele diz que existe um modelo de gestão, o técnico, científico, que é aquele mais autocrático. Eu tenho outro modelo de gestão, que é o autogestionário, em que não existem responsabilidades individuais. Libânio fala que existe o modelo interpretativo. E Libânio ainda fala que existe o modelo democrático participativo. Gente, olha o tanto de informação que a gente colocou sobre gestão democrática aqui. E para fechar com chave de ouro, você vai lembrar que gestão democrática significa poder. O poder, que é a tomada de decisão, vai estar na mão de todos. E esse todos aqui cai em prova com uma outra palavrinha-chave, né? Cai em prova com a palavra coletividade. Coletividade. Gente, se você sabe fazer um mapa mental desse, mais que isso, se você sabe explicar um mapa mental desse para alguém, acabou. Aí você
tá legal em gestão democrática. Aqui a gente condensou as palavrinhas-chave em um mapa mental. Se você prega um desse na parede ali, todo dia você revisa, é claro que você vai acabar decorando, né? E você vai perceber algumas palavras, de repente, algumas relações que você não tinha feito ainda de um assunto, de um contexto com o outro, e com certeza você vai materializar melhor essas palavras aqui para a hora da sua prova. Então, presta atenção nisso para que você possa acertar as suas questões, beleza? Agora vamos para as questões? Vamos lá, ó. Com o nosso mapa mental feito, a gente já revisou e a gente consegue acertar. Dá uma olhada na questão 4, quando fala assim pra gente, ó. Questão de número 4. Devido às mudanças, que é o que ele estabelece aí pra gente, devido às mudanças sociais, políticas e econômicas que a sociedade passou ao longo dos anos, as formas de gestão do processo organizacional também sofreu mudanças. Atualmente, o modelo de gestão e informação para processos de tomada de decisão mais utilizados é a gestão democrática. Sobre esse modelo de gestão, assinale a alternativa correta. Vamos buscar então a alternativa correta? Vamos lá então, que aí vai ficar tranquilo pra gente. A gestão democrática, ela consiste na efetivação de novos processos de organização. Perfeito. Pautados na tomada de decisão centralizada? Não, gente. Vai ser pautado no quê? Num processo de decisão descentralizadas, ó. Descentralizadas. Gestão democrática não quer centralizar, quer descentralizar. Já caiu em prova falando que a gestão democrática quer centralizar as decisões na escola. E aí, tá certo ou tá errado? Aí tava certo. Mas da forma que ele falou aqui, centralizar em quem? Eu tenho que falar centralizar no povo. A gestão democrática consiste na efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos, perfeito, e participativos de tomada de decisão. E aí, eu quero favorecer esse processo coletivo? Sim. E também participativo? Perfeito. Olha aí, ó, aquela expressão que a gente acabou de falar. Gente, todas as palavras no mapa mental. Coletivo, participação, tomada de decisão, gabarito, letra B. A gestão democrática implica uma atuação autoritária e descentralizada. Nem autoritária de jeito nenhum, ó. E descentralizada até que tinha que ser, né? Mas autoritária de jeito nenhum. Letra D. A gestão democrática implica um processo de gestão descentralizado, no qual a tomada de decisão é centralizada nos colaboradores? Não, ela tem que ser centralizada na coletividade, em todos, ó, coletividade. E a gestão democrática implica um processo de gestão descentralizado, no qual a tomada de decisão é centrada no gestor. Gente, ela implica um processo de gestão descentralizado? E aí? Perfeito. Mas ela deve ser centrada no gestor? Errado. Tem que ser, ó, na coletividade. Gabarito deve ser a letra B de bola, beleza? Letra B. Vamos para a próxima questão? Questão de número 5, quando fala assim pra gente. Julgue a afirmação correta nos itens referentes à gestão democrática no âmbito escolar. Então vamos pensar aqui aquela que vai estar correta quando a gente vem falar da gestão democrática, que implica então aquela participação que a gente tanto fala, então, ligada aí ao âmbito escolar, ao ambiente escolar. Os órgãos colegiados são grupos representativos da comunidade escolar, que possuem função exclusivamente consultiva. E aí, esses órgãos colegiados, eles possuem uma função exclusivamente consultiva? Não, né, gente? Não é exclusivamente consultiva, mas também deliberativa, fiscalizadora, por isso já está equivocado. Letra B, fala assim: em uma gestão democrática, o gestor escolar pode, de forma pessoal, mudar as ações e projetos da escola construídos coletivamente de maneira pessoal. É por causa do meu interesse mesmo, meu interesse pessoal. Posso fazer isso? Não. Se todo mundo constrói, quem vai mudar também é todo mundo. Ele precisa passar aí por essa consulta coletiva. Em uma gestão democrática, considera-se que poucos são os participantes da escola que possuem saberes que possam contribuir para a sua construção. Certo ou errado, certo ou errado? E aí, gente, eu vou considerar essa vertente aí que poucos são? Claro que não, na gestão democrática são todos. Todos estão aptos para participar. Nos grupos de autogestão, grupos que se autogovernam, a coletividade não necessariamente não precisa exercer poderes
os poderes do governo por meio da ação direta, nem lançar a mão da participação coletiva. Gente, na autogestão a gente realmente critica os poderes aí do governo. No entanto, existe sim participação coletiva, por isso aqui vai ficar equivocado. E a letra E, a gestão democrática da escola pública não pode prescindir, ou seja, dispensar do princípio universal da organização e da participação dos atores que deve ocorrer, em especial, preferencialmente dos órgãos colegiados. Certo ou errado? Certíssimo! Na gestão democrática eu não posso prescindir, dispensar dessa organização coletiva, especialmente dos órgãos colegiados. Um exemplo de órgão colegiado que a gente tem é, por exemplo, o Conselho Escolar. O Conselho Escolar, gabarito só pode ser a letra E. Vamos para a próxima? Olha a questão 6 quando fala assim. A gestão democrática foi estabelecida como princípio norteador da administração educacional da Constituição Federal de 88, reafirmada pela LDB. A esse respeito, assinale a opção correta. Vamos para a questão de número 6, então, quando fala assim. A gestão democrática não se aplica a todos os níveis e todas as modalidades de ensino nos estabelecimentos públicos de ensino. Certo ou errado? Errado. A gestão democrática ela se aplica a todos os níveis e todas as modalidades. Professor, tem gestão democrática na educação superior? Tem. As regras são diferentes da educação básica, mas tem sim, tá? Todos os níveis, todas as etapas. Olha o que mais aí, ó. O foco da gestão democrática e de todo o trabalho educacional é apenas a aprendizagem ou bom desempenho educacional e social de todos os estudantes. Se não tivesse esse apenas, né, gente, até que ficava bonito. Mas esse apenas, claro que não. É também essa aprendizagem, é também esse bom desempenho, beleza? E não apenas. Então, já ficou errado. A gestão democrática nos sistemas de ensino somente ocorre com a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola? Somente, gente? Claro que não, somente não. Ela ocorre também com a participação. A letra B e a C, elas estavam bonitas, mas essas palavras restritivas, elas deixam errado. A gestão democrática, ela ocasiona muitas outras coisas, não apenas isso. Entidades civis com personalidade jurídica e estatutos próprios, como os círculos de pais e mestres, caixa escolar e outros, com o objetivo de captar e gerir recursos financeiros, podem substituir conselhos escolares no poder de decisão na estrutura da gestão da escola? Gente, elas podem substituir? Claro que não! Ó, equivocadíssimo. Elas não podem substituir, muito pelo contrário. Esses órgãos aqui, colegiados, eles devem coexistir com os conselhos escolares. Cada um tem o seu papel, beleza? Cada um tem o seu papel. E a gestão democrática, ela dá-se nas instituições públicas de educação superior com a participação dos segmentos da comunidade institucional, local e também regional, por meio dos órgãos colegiados deliberativos. Perfeito. Ela vai acontecer na educação superior por meio da comunidade institucional, local e também regional. Gabarito só pode ser a letra E. Gente, essa é uma questão mais difícil. Você tem que ficar atento nas palavras restritivas para não errar e não confundir, não achar que o caixa escolar vai substituir o conselho escolar. Não, deve existir os dois, cada um tem o seu papel. O conselho escolar como órgão deliberativo, fiscalizador, consultivo também, e o caixa escolar trazendo para a gente direito público-privado, né? A personalidade jurídica do direito privado, na verdade, na capacidade de gerir ali os seus recursos, tá bom? Questão 7 na tela fala assim, ó. Em se tratando da gestão democrática é incorreto, ele quer aquela alternativa que seja errada. Quando fala assim, a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática na escola, possibilitando o envolvimento dos profissionais e usuários no processo de tomada de decisão. Gente, é ou não é? É ou não é? Claro que é, ó. A participação é sim o principal meio para que a gente possa assegurar a gestão democrática na escola. Por quê? Porque gestão democrática é participação e não eleição. O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos conduzirem suas próprias vidas por livre determinação de si próprios. E aí, a participação ela se fundamenta na autonomia? Perfeito, certinho, né, gente? Participação e autonomia vão caminhar ali juntas. Cada pessoa vai ter liberdade para gerenciar sua própria vida, suas próprias considerações. O modelo de gestão democrático participativa tem na autonomia um dos seus mais importantes princípios.
implicando a livre escolha dos objetivos e dos processos de trabalho. Livre escolha de objetivos? Sim. Processos de trabalho? Perfeito. Na gestão democrática, essas são as considerações ligadas exatamente à autonomia, que a gente até tinha falado na letra B. E na gestão democrática já efetivada de forma cooperativa e participativa, o funcionamento e a eficácia não dependem da capacidade de liderança de quem está exercendo a direção e a coordenação pedagógica. Só está errado aqui porque falou não dependem. Cuidado, que isso aqui é um erro clássico na hora das provas. As provas gostam de falar assim: na gestão democrática todos participam, certo ou errado? Certo, todo mundo participa. Mas não existe liderança, não existe responsabilidade individual. Errado! Na gestão democrática existe sim liderança, existe sim responsabilidade individual. Todo mundo vai participar, mas eu vou dar nome aos bois. Existe divisão de trabalho. Olha um exemplo. Você trabalha numa escola pública, lá a gestão é democrática. Vocês vão decidir democraticamente se vai ter festa junina, quando vai ser a festa junina. Vocês vão decidir isso aí. No entanto, o que vai acontecer, professor? Depois dessas decisões democráticas aí que foram tomadas, a gente vai dividir as tarefas. O que cada um vai fazer? Cada um vai ser responsável pelo quê? Olha como existe, então, efetivamente a gestão democrática dentro desse processo. A gestão democrática ela é essencial e ela fortalece para a gente essas características e essas considerações para que assim a gente possa pensar e para que assim a gente possa propagar, então, esses ideais a partir dessas considerações. Beleza? Fiquem espertos para que assim vocês possam acertar as questões na hora da prova. Na gestão democrática, a participação é coletiva, mas existem responsabilidades individuais. Quando não existe responsabilidade individual, é aquele modelo autogestionário que a gente falou. Lembra que eu falei? Vamos tomar a decisão todo mundo junto? Vamos! Aí na hora de fazer, de colocar a mão na massa, a responsabilidade é de todo mundo também. Aí ninguém faz nada. Eu vou dar nome aos bois. Na gestão democrática existe autoridade, mas não existe autoritarismo. Beleza? Existe o líder, mas ele não vai ser autoritário. Você vai fazer isso porque eu tô mandando. Não, a gente tomou as decisões todo mundo junto. Tá bom? Olha a questão de número 8, quando fala assim pra gente, ó. A gestão democrática prevista das escolas foi prevista lá na Constituição Federal de 88 e depois corroborada pela LDB, que, no seu artigo 14, informa que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades conforme aí os seguintes princípios. Quais que são eles, professor? Vamos lá. Letra A. A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e na participação das comunidades escolar e também local em conselhos escolares e também equivalentes, certo ou errado, certo ou errado. Gente, o que é a Lei Diretriz e Base da Educação? Nós até falamos do artigo 14. Ela fala exatamente isso, que tem que ter a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, que é o PPP. E também tem que ter a participação da comunidade escolar e também local, onde? Nos conselhos escolares ou também equivalentes. Gabarito da letra A, o gabarito da número 8 só pode ser a letra A, porque é a literalidade do que diz a LDB no artigo 14. Participação dos professores na elaboração dos projetos pedagógicos, não só dos professores, mas dos profissionais, o que é mais amplo falar isso. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico e participação das famílias dos conselhos escolares, não é só da família, é da comunidade. Participação das equipes gestoras na elaboração do projeto pedagógico, das equipes gestoras, não, tem que ser dos profissionais. Dos profissionais. E participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares, o final estava certo. Você viu que ele ficou trocando? Teve uma hora que ele falava professor, outra hora profissional. Uma hora comunidade, uma hora família. Tem que juntar os dois. Tem que ser profissionais da educação na elaboração do PPP, porque quando ele fala das incumbências docentes, ele já cita que o professor tem que participar. Aqui ele fala profissional. E também dos conselhos escolares para as comunidades, tá bom? Gabarito só pode ser a letra A. Vamos para a próxima? Olha a questão de número 9. Sobre a gestão democrática, é correto afirmar, vamos lá então, o respeito à diversidade, à verticalização hierárquica e à descentralização nas relações de poder devem estar presentes na gestão e nas instituições escolares. Gente, verticalização hierárquica? Não, verticalizar isso aqui, ó, que a gente até falou no bloco passado. Não, eu quero buscar isso, eu quero buscar a horizontalização.
O fortalecimento e a autonomia dos órgãos colegiados asseguram a participação direta, que é o que ele cita aí pra gente, participação direta de todos os membros da comunidade externa nas decisões institucionais? Claro que não, né, gente? Comunidade externa não, eu não vou assegurar. A consulta à comunidade escolar nos processos eletivos garante a efetivação do modelo de gestão democrática? Gente, quando tem consulta, eu já estou garantindo que está todo mundo participando? Claro que não. Não é só consulta, mas é consulta, deliberação, fiscalização, vai muito além, tá bom? E a gestão democrática implica a descentralização dos poderes. Perfeito, eu vou descentralizar, mais pessoas vão ter o poder na mão. Autonomia institucional? Perfeito. E promoção da participação ativa de toda a comunidade? Certinho, agora sim. Eu vou descentralizar os poderes, vou dar liberdade que é autonomia e vou promover a participação de toda a comunidade. Gabarito só pode ser a letra D. Gente, fique esperto isso aqui, porque essa não é uma questão mais difícil. Porque você precisa ficar atento a essa palavra assegurar e essa palavra garantir. Isso é muito sério, isso significa que é 100%, né? Então, cuidado com isso aí. Na verdade, a gestão democrática ela não assegura, ela contribui. Vamos para a próxima? Olha só a questão de número 10. A respeito da gestão democrática, assinale a opção correta. Vamos, então, assinalar aí. A gestão democrática é instaurada no ambiente escolar de forma rápida e eficiente, sem limitações e obstáculos. A gestão democrática, ela é instaurada no ambiente escolar de forma rápida, gente? Não, olha aí, até hoje a gente está apanhando aí para a gestão democrática ela acontecer efetivamente. Sem limitações e sem obstáculos, existem muitos. Nós falamos, inclusive, na nossa aula anterior, sobre as dificuldades da gestão democrática. Em uma gestão democrática, as discussões são coletivas. São mesmo coletivas. Mas as decisões são tomadas pelo diretor? Claro que não. São tomadas também pela coletividade. Então, ó, letra C. Nas decisões sobre as questões pedagógicas, somente as opiniões dos docentes devem ser levadas em consideração, embora coletivamente. Ficou ambíguo, né? Somente coletivamente? Claro que não, né, gente? Somente não. A opinião de todos deve ser importante dentro desse processo. E a gestão democrática engloba as ações dos responsáveis pela instituição escolar, desde a divisão de trabalho até as tomadas de decisão. Na gestão democrática, envolve aí, gente, engloba a responsabilidade pela instituição escolar? Perfeito, né? Engloba sim essas ações. Desde a divisão de trabalho até a tomada de decisão? Certíssimo. Lembra que eu falei para vocês que gestão democrática também tem a ver com divisão de trabalho? Acabei de falar que todo mundo toma as decisões, mas eu vou dar nome aos bois, vou dividir. O que você, o que ela, deixa eu fazer a divisão de cada um para que o trabalho ele possa acontecer. E olha aqui, ó. Para a gestão democrática de uma escola, basta a eleição direta por meio de voto? Gestão democrática não é só eleição, então não basta só a eleição. Gabarito só pode ser a letra D. Pra você não errar, você vai lembrar que na gestão democrática tá todo mundo junto. Na elaboração, na execução e na avaliação. Por isso a gente fala dessa tomada de decisão coletiva aí, beleza? Todos juntos. Existe divisão de trabalho? Existe. Gente, é igual você vai imaginar assim, uma fábrica, né? Vai construir um carro. Eu faço um carro, você faz um carro, outra pessoa faz um carro. Vou demorar 1 ano, 2 anos para construir um carro. Agora, se eu só faço roda, você só faz volante, ela só faz banco, quando a gente juntar nesse 1 ano, quantos carros a gente conseguiu produzir, né? Então a divisão de trabalho ela vai ser importante também na gestão democrática, tá bom? Mas o que eu não quero reforçar são os efeitos da divisão de trabalho. Como ela só sabe fazer porta, ela só sabe fazer banco, quando ela falta não tem ninguém para poder fazer no lugar dela. Não é isso que eu quero buscar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha aprendido sobre gestão democrática. Se você gostou, dá um joinha aí. Qualquer dúvida, escreve para mim no fórum que a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.